Eu queria refletir com vocês sobre a questão do contexto familiar que hoje em dia nós estamos vivendo, na atual circunstância. E nós, como igreja, a gente sempre precisa ser lembrado, meus queridos, do que Deus pensou quando Ele projetou a família. Quando Ele quis, Ele olhou assim para Adão e falou: meu filho está meio só, eu quero que ele tenha companhia também. Não quero que ele fique só. Então a palavra de Deus diz que não é bom que o homem esteja só. E o Senhor foi e pensou na construção da família. Então, se o Senhor observou que para Adão não era bom ele ficar só, então tem uma maneira de viver como família que agrada o coração de Deus. E é isso que eu também quero compartilhar com vocês nessa noite. Tá ok? E aí, eu queria pensar juntamente com vocês. Vocês já sabem que planos para sua família o Senhor tem? Já perguntou ao Senhor? Já buscou? Como devo educar meus filhos? Meus filhos pequenos? Como devo direcionar os meus filhos grandes, casados? Como tenho sido exemplo da minha casa? Como Deus, o Senhor quer que eu encaminhe a minha família? Não sei se os irmãos têm essa natureza de fazer essas perguntas ao Senhor. Mas se o nosso Deus nos criou com um propósito, se a família é a estrutura da casa do Senhor, aliás, só existe a casa do Senhor porque nós estamos aqui. Nós somos o templo do Senhor. Então vocês veem que um tema a partir de estou estruturado familiarmente falando. Porque se você como família não tiver essa estrutura, a casa do Senhor sofre. Se os valores do Senhor não estiver conosco, definidos, a casa do Senhor sofre. E aí sabe o que tem acontecido, meus queridos? A gente está muito envolvido em problemas caseiros na casa do Senhor. E estamos com pouco tempo de buscar o perdido lá fora. Então hoje é a oportunidade para mim e para você rever algumas questões dos nossos lares. Tá bom? E espero muito que eu e você seja ministrado pelo Espírito Santo. Porque antes mesmo de eu falar com vocês hoje, o Senhor já falou ao meu coração. E todas as minhas anotações que eu fiz, com certeza, falou primeiro ao meu coração. Então se vai ter lambada, se vai ter um coro aqui do Senhor, uma exortação, com certeza eu fui exortada primeiro. Então assim, e tem um ponto muito importante. Qual é? Se eu quero agradar o Senhor, se eu quero que a minha família bem, eu preciso me interessar por aquilo que Deus pensa. Então assim, é de extrema importância você buscar, não somente hoje, não é porque também estou aqui ministrando, de forma nenhuma. A gente precisa de gostar desse tema, tem que ter no nosso coração essa necessidade de busca. Como é que a minha família está caminhando? Ela está caminhando como o Senhor sonhou para que ela estivesse. Eu estou devedor de alguma situação na minha família? Está definido no meu coração o meu papel como esposa, como pai, como filho? Como que está? E aí você vê tanta tragédia no mundo. E se vocês foram observar, as famílias. Então o que é família, querido? É o pai, é a mãe, são os filhos. Hoje em dia o mundo diz que qualquer situação pode ser família, mas não é verdade. Nós vamos aprender aqui hoje, ou melhor, nós vamos relembrar qualquer coisinha que esteja adormecida ou meio esquecida no nosso coração em relação ao projeto de Deus para minha família e para a sua família. Hoje, no nome de Jesus, nós vamos ser lembrados daquilo que é importante para o Senhor, quando Ele pensou fazer o homem, a mulher e os filhos vindo com o homem e a mulher. Eu quero muito que você abra o seu coração. Não deixa, não fica reservado. Sinta-se hoje querido pelo Senhor, porque Ele está nos despertando a cuidar um pouquinho mais da nossa família. E se você tem sido diligente, cuidado da sua família, que bom que o Senhor te conserve dessa maneira.
se você tem tido cuidado de preservar o temor do Senhor no coração dos seus filhos, da sua casa, eu te dou parabéns, que é isso mesmo o caminho. Viu, meus queridos? Então, o que é uma família segundo a palavra de Deus? O mundo diz que pode ser qualquer coisa, né? Pode ser o homem com o homem que adota a família, o filho. Pode ser a mulher com a mulher, mas eles têm tanto amor que quer um filho. E aí eu falo para vocês, se isso não é desobediência. O projeto de Deus é direcionado, mas todo mundo que sai desse projeto quer o que Deus planejou. Que é o quê? Uma harmonia familiar. Então, para mim, fica muito claro a desobediência do homem. Porque se Deus deu um segmento, vamos caminhar por esse segmento. Você vê que tudo que sai fora disso é rebeldia contra o plano perfeito, o propósito eterno do Senhor. Então, hoje em dia, o homem com o homem pode ser família, a mulher com a mulher pode ser família, e assim por aí vai. Mas isso não foi o que o nosso Deus pensou, queridos. E nós, como igreja, nós temos que ter sim cuidado para não sermos desrespeitosos, para não deixarmos de acolher, mas nos colocarmos como pessoas que representam a vontade soberana do nosso Deus. Então a gente não pode concordar. Eu trabalho com muita gente. Eu recebo muita gente na minha sala. Eu sou esteticista. E não tem nada do que vocês imaginam. Como que as famílias estão sofrendo. Eu escuto cada coisa na minha sala que os irmãos não têm noção. Por isso que eu falo com muita necessidade, com muita clareza, com muita dor. Porque o maligno, irmãos, ele tem tecido, ou tentado tecer tanta confusão no coração das pessoas, tanto engano. As pessoas acreditam em cada situação que eu falo, Senhor, tem misericórdia dessa vida. É assim, não quer entrar pelo caminho da obediência, do propósito de Deus, quando Ele pensou em formar a família, mas Ele quer a bênção do estado de ser família. E aí você fala, Senhor, alcança esse coração, tenha misericórdia, pura rebeldia contra o Senhor. E como é que a criatura rebelde contra o Criador, queridos? Tem come bem? Não tem come bem. E aí tem gente que fala, mas por que tem que ser assim, Rosângela? Porque quem direcionou o projeto, quem pensou, quem nos criou, com as qualidades, com as particularidades, homem e mulher, foi o Senhor que direcionou, meus irmãos. Então é como se eu pensasse um projeto e eu desse as condições para esse projeto. Eu quero dar cor tal, ele vai operar dessa maneira, vai acontecer disso. Lógico que isso é um exemplo muito pequeno diante da grandeza do que o Senhor projetou para a família. Mas se o Senhor pensou, e Ele é perfeito, Ele direcionou de forma maravilhosamente perfeita. Então assim, não aceitar o perfeito projeto de Deus para a família é sofrer, é bobagem. E é isso que eu tento esclarecer os corações lá no meu trabalho. Querido, não faz assim, não vai por esse caminho, você não vai bem. Não foi dessa maneira que o Senhor sonhou para nós, não foi dessa maneira que o Senhor planejou que nós estivéssemos como família. Tem um propósito de ser homem, tem um propósito de ser mulher e tem um propósito de ser filhos. E qualquer coisa que não esteja dentro desse propósito não tem como ser bênção. Não tem como ser bênção.